o Senhor deu uma ordem para eles não pegarem as coisas condenadas, ou aquilo que é rejeição para os olhos do Senhor. E às vezes a gente, por impulso, ou por aquilo que gera uma certa atenção a nós, a gente quer pegar determinadas coisas que trarão o insucesso. O diabo ele é campeão de falar em verdades. Ele gosta de enganar. Mas aqui eu posso dizer que também o homem ele sofre consequências por escolhas erradas sem influência do inimigo. Entendeu? Há situações que ele se influencia, como foi lá no Éden com Adão e Eva, mas há situações que o homem olha, cobiça e acaba escolhendo errado e tem consequências. Vamos lá. No capítulo 7 de Josué, você pode deixar aberto sua Bíblia, diz o seguinte: prevaricaram, versículo 1, os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, então eles olharam as coisas condenadas, e Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu-se contra os filhos de Israel. Você vê que antes Deus diz para não pegar, mas ele não resistiu e pegou. Vamos trazer para a nossa realidade. Às vezes a gente, como pais, tem pais e mães aqui, diz: filho, vai te arrumar para ir para a escola. Quando o filho não obedece, o pai e a mãe vai lá: ô, meu filho vai logo te arrumar. É assim? Mas a gente, na visão de filho, quantas vezes nós fizemos isso? Parece uma coisa simples, mas a gente desobedeceu e teve consequências. Por causa disso, você não vai jogar bola. Por causa disso, você não vai sair com seus colegas, né? Por causa disso, tu vai ficar sem o videogame. Quantas vezes a gente não viu isso? São consequências por causa de uma desobediência. E a palavra de Deus, ela vai mostrando, e parece que tem momentos que parece que Deus é tirano, mas não é. Ele alerta, ele avisa. E aí continua aqui no versículo 2, olha só: enviando, pois, Josué Jericó, alguns homens de Ai, né, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, naqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai, e não fatigueis ali todo o povo, porque não são poucos inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36 homens, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os desportaram na descida, e o coração do povo derreteu e se tornou como água. A estratégia de Josué estava errada? Não. Ele primeiro foi sondar o inimigo. Estava certo. Ele pegou o relatório daqueles que foram sondar? Pegou. Confiou no povo? Confiou. Dos que sondaram. Até aí está tudo bem. O problema é que tinha um de dentro da tribo de Judá que desobedeceu na conquista de Jericó. E por causa da desobediência dele, todo o povo sofre. Olha que coisa. Então, quando a gente vê, a gente faz parte de uma família, e um da família faz algo que vamos dizer assim, que não é aprovado, pode ter até aquele durão da família que está dizendo que não está nem aí, mas ele também sofre. Todos sofrem, né? A gente vê quando, por exemplo, um casal hoje se separa, todos sofrem, né? Se a gente vê um filho indo para as drogas, todos que conhecem sofrem. E aqui nós vemos, por uma decisão errada de um homem,
O povo estava sofrendo e teve que sair correndo, perderam 36 homens, morreram, né? E eles tiveram que sair correndo. Então, quando começa a dar as coisas erradas na nossa vida, e é aí que eu quero chegar, às vezes a gente supervaloriza o diabo e longe de mim defendê-lo, tá? Não é a minha intenção essa aqui. Ele tem sim essa parcela aí, mas muitas das vezes nós sofremos consequências porque escolhemos o lado errado, como diz um amigo meu, o lado negro da força, para os amantes aí do Star Wars. Mas aqui a gente percebe que a estratégia de Josué não estava errada, mas isso gera neles, no povo, medo. E agora, uma cidade dessa pequena, nós vamos com 3.000 homens que podiam facilmente vencer, perdemos. Então está errado. O que o líder faz? Olha lá o que Josué vai fazer, versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Por que eles fizeram isso? Eles foram diante do Senhor e dizer: Senhor, o que está de errado? Eles foram se humilhar. O povo judeu, quando rasgava as vestes, era um sinal de arrependimento, dizendo: o que eu falhei? O que eu errei, Senhor? O que precisa ser consertado? Então eles rasgavam as vestes, faziam isso. E quando eles se prostravam e jogavam terra para cima, com terra e cinza, eles estão dizendo diante do Senhor que eles diante do Senhor são pó e cinza, eles não são nada. E sem Deus eles são nada. Então ele começa a fazer isso, dizendo: Senhor, o que está de errado? Sou eu? É algum sacerdote? Alguém do povo? O que está de errado, Senhor? Interessante que aqui ele não diz: Senhor, foi Satanás que prevaleceu, derruba esse inimigo. Não, ele primeiro vai ver onde está o erro. E muitas das vezes, nos dias atuais, a gente procura logo dizer, né? Foi Satanás, foi o demônio, foi o inimigo. Não que ele não trabalhe assim, mas a gente precisa estar com a vida no altar. Amém, irmãos? Está dando para entender? Glória a Deus. No versículo 7, disse Josué: Senhor, ele começa a orar: Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para os fazerem perecer? Tomara nos contentaremos como ficássemos além do Jordão? Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas de diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Aí Deus responde. Irmãos, sempre Deus responde oração. Sempre. Ele vai falar com você diretamente, através de um sonho, através de uma visão, através de uma palavra, através de um louvor, através de uma criança. Ele vai mandar alguém na tua casa, mas ele vai falar. Deus, ele vai dar um jeito de falar com você da forma que você não vai se assustar. Ele quer dialogar conosco. Então Deus responde: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Tipo assim, te levanta. Quem falhou não foi você, mas ele se coloca como líder à frente do povo. Olha a característica da pessoa que está à frente, né? Quem está liderando uma célula, quem está liderando a escola bíblica, liderando uma igreja, liderando um discipulado, isso é muito importante. Você se coloca na brecha. Então disse o Senhor Josué: levanta-te. Versículo 11, deixa eu passar ler. Israel pecou, aí Deus revela: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tornaram coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Ou seja, está escondido. Olha só o que o pecado faz, né? A pessoa desejou, pegou, roubou, levou para dentro do povo, lá no meio da tribo de Judá, e consequentemente o povo estava sofrendo por causa
desse roubo, desse furto, que não era para trazer. Não era para trazer. Perceba que quem foi rei antes de Davi? E Saul, ele obedeceu a Deus 100%? Por isso que ele perdeu o trono. Se ele obedecesse a Deus, ele não perderia o trono, e nem a graça, nem a bênção, nem a presença. Então, a grande questão, a palavra-chave aqui é a questão da obediência e desobediência. Eu preciso obedecer. Se eu obedecer, eu conseguirei conquistar aquilo que o Senhor tem para mim, e até coisas que eu preciso e não peço, Ele manda, por causa da obediência. Mas quando eu não obedeço, vem consequências, e às vezes a consequência vem para mim, todos que estão em volta. Parece injusto, mas acontece. Preste atenção. Aí coloca no versículo, deixa eu ver aqui, o 12: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Olha a consequência. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. É forte, irmãos. Então eu aprendi com a minha avó. Ela dizia assim: meu filho, esses, como se fosse hoje, esses 10 reais que está aqui é seu? Não, então deixa aí. Porque se você tirar daí, para você não vai ser bênção, vai ser maldição. Isso vai trazer consequências. Mesmo que ninguém saiba, humanamente, ela falava para mim, mesmo que ninguém saiba, mas Deus sabe. Ele está vendo. E impressionante que passou algumas semanas, eu fui trabalhar na casa de uma senhora, fazendo um favor, ela pediu para comprar algumas coisas, e eu fui na sala, e lá na sala tinha um valor como se fosse de 50 reais na prateleira, e eu olhei aquele valor e fiquei refletido, e disse, se fosse o fulano, levava, se fosse o ciclano, mas a minha avó falou que não pode, e eu não conseguia, e fiz o que tinha que fazer para aquela senhora. Aí depois eu falei para ela, olha, alguém esqueceu um valor aqui, era bom a senhora guardar. Ai, meu filho, obrigado. Vejo que você é uma pessoa honesta. Então a gente começa a ver esses valores que a gente vai aprendendo e vai obedecendo e vamos recebendo bênçãos. Certo dia eu fui a um comércio e comprei algo que o valor era 30 reais. Eu dei 50 reais, a pessoa me deu de troco 30. Aí eu fiquei olhando e disse, olha, a senhora me deu 10 reais a mais. Aí a pessoa olhou assim, puxa, muito obrigado, porque o Senhor é honesto. Irmãos, isso é testemunho. A gente precisa, nessas pequenas coisas, mostrar que a gente confia no Senhor. Acã olhou o que não era para pegar e pegou. Por isso que o povo começou a perecer. E teve 36 homens aqui que perderam a vida por causa de uma desobediência. Adão e Eva saíram do jardim por causa de uma desobediência. Então a gente começa a perceber que as consequências da desobediência são devastadoras. E aonde vem a salvação e a estratégia de Deus? Versículo 13: dispõe-te, santifica o povo e dize, santificai-vos amanhã. Olha lá, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, os vossos inimigos não podereis resistir enquanto tiver isso aí, né? Enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas, pela manhã, pois vos chegarei segundo as vossas tribos. Ou seja, pela manhã Deus ia estar lá, e olha o que Deus vai fazer. E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, e segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará, por casa, e a casa que o Senhor designará se chegará, e o homem por homem,
Aquele que for achado com as coisas condenadas será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança que o Senhor fez, loucura em Israel. Aí a gente vai ver aqui foi Satanás que mandou. A gente vai para o Novo Testamento hoje, o que a palavra diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele está avisando, mas tenha vida eterna. Então quem não crê vai o quê? Vai perecer. A gente precisa entender o que está aí no texto, no contexto, nas entrelinhas que o Espírito Santo está falando. Quando a gente lê a Bíblia, não é uma leitura de qualquer livro. É um livro diferenciado. São vários livros em um, onde o Espírito Santo, se a gente permitir, ele vai falar conosco. O Senhor vai falar conosco. Eu costumo dizer, quando eu leio a palavra de Deus, Deus está falando comigo. E eu digo, Senhor, os olhos são a janela da alma. Então deixa essa palavra entrar. E a gente começa a entender isso. Só que nem eu, nem qualquer pastor do mundo vai te convencer a algo. Primeiramente você precisa, assim como eu, querer, permitir e obedecer. O Espírito Santo está aí para fazer isso, mas a gente precisa deixar o coração aberto. E aí Josué, ele obedece diferente de Acã. Josué faz como Deus falou. Olha, tu faz isso e eu vou te mostrar. Em outras palavras, eu vou revelar a você quem é que fez o que não era para fazer. E às vezes a gente vê, olha, vai lá no culto tal, que vai ter o irmão da revelação. Eu já vi pessoas dizendo assim, meu irmão, quando aquele irmão da revelação me olha, dá até medo. Mas o Senhor, Ele nos alerta, nos avisa justamente para a gente não sofrer consequências. Você já passou assim algum período no hospital internado? Quem já passou aqui no hospital internado alguma vez? Quando a gente fica internado, a gente percebe que a gente não é nada. Às vezes a gente se acha um super-homem e a gente passa por uns certos vales e a gente vai e vem. Gente, eu não sou nada. A gente começa a perceber isso. E aí o que Josué faz? Bora lá para o versículo 16. Então Josué se levantou de madrugada. Deus te acorda de madrugada? Josué se levantou de madrugada e fez chegar Israel. Não foi só ele, mandou todo mundo vir. Olha, todo mundo está convocado. Segundo as suas tribos. E caiu sorte. Fizeram lá o sorteio sobre a tribo de Judá. E caiu as tribos de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, e suas outras tribos, ficou só de Judá. E fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família de Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. Não foi Zabdi lá no começo, a gente não tem no versículo 1 da família dele? E fazendo chegar a casa do homem por homem, caiu sobre Acã. Olha aí. Filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Deu certinho. Não adianta, ninguém se esconde do Senhor. E aí, então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Ou seja, fale a verdade. Eu já estou sabendo, mas fale a verdade. E aí respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim o que era, e fiz assim e assim. Ele contou detalhes, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, cuidado que te oferece da Babilônia de hoje. E 200 ciclos de prata, riquezas,
e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, mais ou menos meio quilo. Foi isso que ele viu. Cobicei e tomei-os, e estes estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Exatamente como Deus tinha falado. E aí, se alguém puder abrir aí Tiago capítulo 1, versículo 12 a 15, eu gostaria que lesse de voz alta. A gente vê que aqui a cobiça, ela nada mais é o desejo pelo pecado da pessoa. Você vai ver que a cobiça, você tem que controlar. Se você sabe que vai passar por um caminho e você vai pecar, não vá por ali. Não vá. Porque é melhor permanecer obediente a Deus do que sofrer consequências. Quem achou aí? Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Lê rapidinho para nós. Você viu aí, né? Que o homem é tentado pelo próprio desejo, pelo próprio mal. Ele cobiçou, ele tentou, né? Ele desejou. O que Satanás fez com Eva? Veja como o fruto é bonito, é bom para se comer. E o que Deus falou é mentira. Nessa parte, Satanás interferiu diretamente. Aqui não, ele decidiu pegar e desobedecer, porque Deus não tinha falado para não fazer, ele fez. Então todo dia a gente é confrontado mediante a isso. Qual é a vontade de Deus? No trabalho, às vezes pedem para você e para mim, vamos dizer, acontece uma situação e a pessoa diz: olha, diga que aconteceu assim, assim, assim. Pedem para te falar uma inverdade. Já aconteceu isso? Aí nessa hora a gente é confrontado. Saiba que aquela inverdade gerará consequências para você. Muitas das vezes, no começo a pessoa pode ficar com raiva, chateada, mas no final das contas ela vai sempre confiar no que você faz e no que você fala, porque você não se mete com mentiras, e o que tu falas realmente diz: não, eu errei, foi eu que fiz isso errado. Uma das coisas que te faz, muitas das vezes, quando a gente falha, quando a gente erra, a gente procura fazer o quê? Não, eu errei, mas o fulano errou mais do que eu. Eu errei porque o outro mandou fazer assim. Eu errei porque o outro foi culpado e me ensinou errado. A gente tem a mania, muitas das vezes, de não assumir o erro. Não, eu errei realmente porque eu não procurei saber como era, tentei ajudar, mas acabei falhando. Isso é mais nobre. E a gente vai aprendendo. Ninguém nasce andando. A gente vai, pega umas quedas e aprende. Não é assim? Então a gente começa a perceber que aqui no Antigo Testamento houve essa situação. E eu vou fechar lá no Novo para você entender. E aí, quando eu vejo aqui no versículo 22... Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo que estava escondido nela, e a prata por baixo, tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha levado ao vale de Acor, que é o vale da desgraça. Algumas traduções podem estar assim aí. Disse Josué: por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os.
e levantaram sobre ele um montão de pedra, que permaneceram até o dia de hoje. E assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chamara Vale da Desgraça ou Vale de Jacó, até o dia de hoje. Aquele homem sofreu consequências por uma desobediência. Então muitas das vezes nós sofremos consequências por desobediência. Vamos lá. A gente sabe que drogas faz bem? Não faz, mas tem gente que usa. Crack faz bem? Não faz, mas tem gente que usa. Você vê que há pessoas que começam a usar esse tipo de coisa, e como fica a expressão do rosto, físico, a pessoa se acaba. Ou seja, o pecado ele vai destruindo. Sabe por que as pessoas, elas, a cada ano que passa, elas estão vivendo menos? O ser humano, por exemplo, no período de Gênesis, vivia o quê? 700, 800 anos, 900 anos? Depois que o homem caiu. Mas aí o que aconteceu? Com o avançar do tempo, o pecado foi se multiplicando, a vida útil das pessoas vai diminuindo. Vocês já prestaram atenção nisso? As pessoas vivem em média o quê? 80 anos hoje? Daqui a 10 anos, 20 anos, as pessoas vão viver o quê? 70? 60? As coisas vão diminuindo porque o pecado vai multiplicar. Uma coisa simples para os filhos, por exemplo: honra teu pai e tua mãe, para quê? Para que te vá bem e tenha longa vida. Quer viver muito? Honra teus pais. É obedecer. E a gente vai aprender lendo a palavra. Só que aqui a gente sabe que era o período da lei. E Jesus, quando vem, ele vem para cumprir a lei. Ele vem para cumprir a lei. E aí, para fechar nesse momento, eu vou lá para 1 João. E você pode ir para lá também para acompanhar. Eita, glória. João, capítulo 1, versículo 5. Amém? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você vê que agora, aqui no Novo Testamento, nós estamos no período da graça. O que é a graça? É bênção sem merecer. Nós não merecíamos, mas Ele te chamou. Nós não merecíamos nem estar aqui, mas Ele amou a gente e chorou. Aleluia. Ou seja, o sacrifício na cruz foi perfeito. Aleluia. Então lá no Antigo Testamento você viu que a desobediência gerou morte, não só de Acã, mas de toda a família, de todos os animais, de tudo. O cara pegou tudo. E hoje às vezes a gente falha com o Senhor e vem com o Senhor, me perdoa, eu falei contigo, e tu não perdeu a vida, porque nós estamos no período da graça. E o Senhor ainda nos diz que a porta da arca está aberta. Aleluia. A porta da arca está aberta. E a arca hoje é a igreja. O Senhor tem chamado-nos para aprender. Quando nós entendemos que nós falhamos por não conhecer a palavra, nós passamos a meditar nela, como Deus falou para Josué: medita nessa palavra dia e noite, faça tudo que está escrito. Você viu quando ele viu que o povo perdeu aquela batalha na cidade de Ai, uma cidade pequena?
O que aconteceu? Ele não foi dizer que foi o pecado, que não sei o que mais, que era o demônio. Ele simplesmente virou para a arca, se prostrou e ficou o dia até a tarde diante da arca, jogando. Pô, esqueceu o almoço, esqueceu o lanche, esqueceu tudo. Senhor, onde é que nós falhamos? Então, se começar a dar errado alguma coisa na sua vida, primeiramente, tire um momento, vá se ajoelhar, converse com Deus. Deus, onde é que está errado? É eu? O problema sou eu? É em casa que eu preciso ajeitar alguma coisa? É alguma palavra que eu coloquei errado? Então é importante te fazer isso e ter esse diálogo com Deus e dizer: Senhor, se tu não aprovas, arranca da minha vida, tira, porque isso está me matando, isso está me fazendo mal. E aí você vai perceber que naturalmente as coisas vão mudar. E quando começar a mudar, não resista. Deixa o Senhor trabalhar. Olha o que o Espírito Santo está mandando eu falar aqui. Eu vou falar, Senhor. Às vezes vem algumas pessoas na nossa vida que servem como um peso. E quando essa pessoa está se afastando, a gente quer trazer de volta. Eu digo para você: deixe ir. Deixe ir. Porque essa pessoa está te atrapalhando, está te atrasando, está te trazendo para trás. Muitas das vezes nós precisamos da pessoa deixar aí. Deixa que Deus coloque quem Ele quer. É forte. O Senhor conhece o meu coração e o teu coração. Ele sabe o que eu preciso e o que você precisa. E essa mensagem, o Espírito Santo, Ele está trabalhando no coração de cada um aqui de forma diferente, dentro das nossas necessidades. Mas a escolha final é nossa. Eu obedeço ou eu vou continuar vivendo desse jeito? A escolha sempre será sua. A última palavra do Senhor, mas você escolhe. Aquele que quiser vir após mim, pegue sua cruz e siga. Então nós vimos aqui que se confessar nossos pecados, Ele é fiel e justo, então Ele perdoa. Nós estamos no tempo da graça. Para que perder tão grande salvação e presente e perdão dos pecados? Porque com o pecado nós não podemos chegar diante do Senhor. Ele nos afasta de Deus. E aí Adão e Eva saíram do paraíso por desobediência. Jesus, por obediência, saiu da glória para vir nos ensinar. E foi para o deserto e não desobedeceu. Então, não é a condição ou o lugar, é a conversão de coração que faz a diferença. É a obediência. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Ele quer mudar a tua história, a tua sorte. Mas Ele vai tirar todos os altares que não agradam a Ele. Ele vai tirar todos os costumes que não agradam a Ele. E quando Ele vai entrando na nossa casa, que é a nossa casa espiritual, a nossa vida, é como se Ele entrasse em uma casa que estivesse fechada por muito tempo, aonde Ele vem com vários produtos de limpeza, Ele vem com uma vassoura, vem com um saco de lixo, e conforme a gente vai abrindo os ambientes da nossa vida, vai abrindo o nosso coração, Ele vai limpando e vai tirando todo o lixo e vai colocando aquilo que Ele separou e preparou para nós. Por isso que hoje eu tenho e você também temos que estar melhor do que ontem, e amanhã temos que estar melhor do que hoje. Amém? Então fica aqui o convite. Você já aceitou Jesus? Renove sua aliança todo dia. Diga: Senhor, não me arrependo de ter entregado a minha vida ao Senhor. Às vezes você pode ficar preocupado. Mas eu vou agora entregar minha vida a Jesus, eu vou ter que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Não te preocupa. Deixa que esse trabalho é com Ele. Ele que vai trabalhar no teu coração. Basta apenas você dizer: Senhor, eu reconheço que eu sou falho e que eu preciso. Deixo da tua mão que o Senhor precisa fazer na minha vida. E deixe Ele fazer. Você vai ver que a sua história vai ser totalmente diferente, vai ser mudada. Então eu pergunto aqui: você quer mudar a sua história de vida? Fique em pé no seu lugar.
Aleluia. Isso é uma decisão pessoal. E você quer deixar Deus mudando a sua história, a sua sorte. Nós vimos aqui o que Acã fez e teve consequências, mas também teve homens e mulheres que obedeceram e receberam o melhor de Deus. E se tiver alguém aqui que o seu coração está sendo incomodado para entregar sua vida a Jesus, que você levante a mão, venha aqui na frente, fique à vontade. Eu vou fazer uma oração olhando para a cruz, que está vazia. Isso é sinal que o trono está ocupado, e ele não vai deixar mais de ser ocupado, porque o reino de Jesus não terá fim. E eu sei que nessa noite o Senhor escolheu para falar com você, assim como escolheu para falar comigo, e dizer para nós que o pecado não vale a pena, mas buscar e entregar a vida a Ele é a melhor decisão que nós fazemos na nossa vida. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos, Senhor, que a nossa vida continue sendo transformada e mudada. Não foi à toa, Pai, que um dia nós decidimos te seguir e te servir. E continuamos, Senhor, dizendo a Ti que seja feita a Tua vontade. Obrigado por escrever, Senhor, nosso nome no livro da vida. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de nos ensinar a verdade, e essa verdade vem nos libertando, nos curando e nos restaurando. Muitas das vezes, Senhor, passamos e sofremos consequências por escolhas erradas. Muitas das vezes omitimos e não queremos confessar o pecado com vergonha, porque o pecado causa vergonha. Mas como igreja, Senhor, te pedimos perdão como igreja, se negligenciamos algo, se colocamos uma palavra mal colocada, se ferimos alguém, se prejudicamos alguém, em nome de Jesus, Pai, nos perdoa e nos ensina a andar segundo a Tua vontade. E isso, Pai, no trabalho, na nossa família, na universidade, na escola, onde for, que tudo que viermos fazer seja um reflexo da glória do Senhor na vida das pessoas, do que o Senhor está fazendo na nossa vida. Perdoa, Senhor, nossas falhas, perdoa nossos pecados, perdoa, Senhor, aquilo que verdadeiramente praticamos e viemos ocultando por alguns anos, achando que isso não faria mal, mas nós sabemos, Pai, que isso tem causado, de certa forma, um atraso na vida de cada um. Por isso, Senhor, nessa noite, que nós vamos participar da mesa do Senhor, a Tua palavra diz que nós devemos analisar nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E é por isso, Pai, que nós nos examinamos agora e te pedimos, humildemente, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, e que cada família que está aqui hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus, venha receber o Teu perdão, Teu abraço, e que o Senhor venha restaurar essa casa. Há famílias aqui, Senhor, que têm feridas na alma, de sofrimentos passados, de situações que passaram, Senhor, que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. São situações que, quando lembra, causa uma certa dor, mas o Senhor está aqui para derramar o remédio sobre essa ferida na alma, para cicatrizar, para curar e para restaurar. Em nome de Jesus, te pedimos ainda, Senhor, que derrama a Tua graça sobre o nosso país, sobre este mundo, que essa pandemia vá embora, que pessoas não venham mais ser vítimas dessa doença, dessa enfermidade, e pedimos que o Senhor venha guardar a casa dos Teus servos e servas, que o Senhor venha blindar os Teus filhos e filhas que estão aqui, os que não puderam vir, livrando, Senhor, de todo mal, de todo e qualquer tipo de doença. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado todos os dias,
nas nossas vidas, em nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Aplauda o Senhor, você pode, em nome de Jesus. Sente no seu lugar. Nós vamos participar da mesa do Senhor. E depois da mesa do Senhor, a gente tem alguns líderes que estão aqui, que não vieram no culto da virada. A gente vai aqui está apresentando aí o ministério e o que eles vão estar fazendo. 1 Coríntios 11:23. Aqui Paulo, quando vai falar na igreja de Corinto, ele vai instruir a respeito da ceia, a importância da ceia na mesa, né, como a gente tem que ter certa reverência. A gente vai vendo que nós devemos dar graça por tudo. Eu estava fazendo um estudo hoje, antes de vir para cá, e eu estava vendo a estatística de como as pessoas reclamam e dão graça. É impressionante. As pessoas reclamam durante o dia cerca de 80% de 24 horas. Será que a gente está reclamando muito? Em média é isso. E a gente agradece pouco. A gente precisa da graça. Às vezes até numa refeição a gente vai comer, acaba de comer e esqueceu de agradecer. A gente está reclamando, vai pegar o ônibus, o ônibus veio. Pega, antigamente, olha só como são as coisas. A gente vai o ponto de ônibus para pegar o ônibus. Hoje a gente fica na porta de casa, o ônibus vem buscar na porta de casa. Meu Deus, mas está demorando muito. Comece a perceber, Senhor, obrigado por estar demorando, porque é livramento. Eu aprendi a fazer isso. Quando cancela, eu não acredito, cancelou. Fala a Deus, né? Agradeça. Deus sabe todas as coisas. E na hora da Santa Ceia, a gente tem um confronto direto. Que a gente lembra que não merecíamos, mas Ele foi lá por amor. E aí ele diz, 1 Coríntios 11:23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, essa palavra é muito forte. Ele sabia quem ia trair ele. Ele sabia que um dos 12 ia trair ele, mas na noite que foi traído, ele tomou o pão e partiu. E tendo dado graça, olha aí, ele reclamou? Não, ele deu graça. Partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Lembre-se disso. Ele deu graça. E aí ele continua: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, não é mais a velha, agora é a nova. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então lembrai de mim. Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui. E aí ele continua: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, tu estás anunciando que o Senhor vai voltar. Ele vem te buscar. Glória a Deus. Você não entendeu? O Senhor vem nos buscar, irmão. Glória. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu no corpo e no sangue do Senhor. Então, se eu comer sem entender o que significa, eu estou sendo igual a cana. Pronto. Entenderam agora? Mas ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma assim do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem, que o Senhor já levou. Então o mesmo Deus que agiu lá no Antigo Testamento é o mesmo que está agindo aqui. Então ele está dando.
Aí a gente diz: não vou ceiar porque eu estou em pecado. Não faça isso, porque se nós fizermos isso, nós estamos escolhendo ficar longe de Deus. Eu não quero saber de Deus, eu vou ficar longe do altar, eu não quero saber. Não faça isso, não faça isso. É a oportunidade que Acã não teve. Ele confessou, mas morreu. Você confessa, você não morre, você recebe o perdão. Olha a diferença, irmão. Então eu digo: deixa Deus te usar. Nós acabamos de orar aqui pedindo perdão, amém? Então nós vamos ceiar. Eu vou pedir aqui para a irmã Janete me ajudar. Sempre gosto de pedir para ela ajudar. A irmã Eliana Carreira, quer vir aqui? Dê para ela aqui, para ela segurar isso aqui, isso. Pode tirar, se quiser tirar, bota ele para cima. Isso. A irmã segura aí o pão. Tira o pão, isso. Irmãos, a mesa do Senhor, ela está posta. E quem pode ceiar? Exame que se pôs o homem mesmo. A mesa não é da igreja metodista, é do Senhor, não é do pastor Márcio, é do Senhor. Então nós vamos orar, consagrando aqui o pão e o suco de uva. E assim que nós terminarmos a oração, o Ministério de Louvor vai estar cantando, aqui vai estar orando ao Senhor. Você vai sair do seu lugar, você vai pegar a sua partícula de pão, pegar o suco de uva, voltar para o seu lugar e aguardar que todos nós vamos ceiar ao mesmo tempo. Tá bom? Vamos orar consagrando? Deus, em nome de Jesus, nós te apresentamos, Senhor, este pão e este suco de uva. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, abençoe e consagre, pois nesse momento nós sabemos que o pão simboliza o teu corpo e este suco de uva simboliza o teu sangue, sangue da nova aliança. E nós sabemos, Pai, que ao comermos do pão e beber do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor, até que o Senhor volte para buscar a tua igreja. E nós cremos nisso, Pai. Nós cremos, nós acreditamos e te louvamos pelo privilégio que temos de participar da mesa do Senhor. Mesmo não merecendo, o Senhor nos chamou, nos amou primeiro, nos deu a oportunidade de nos arrependermos e de chegarmos à mesa. Por isso, Senhor, abençoa e que cada um que participar nessa noite renove a sua aliança contigo, ó Deus, e o Senhor venha transformar e continuar abençoando as nossas vidas, a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você que pode, venha buscar a sua partícula de pão e pegar o seu cálice, voltar para o seu lugar e aguardar aí para a gente todos ser juntos. Também podem, tá? Fique à vontade. Estás presente.
Obrigado, Deus, por estarmos participando da mesa do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. E louvamos o teu santo e bendito nome por tudo que o Senhor tem feito, faz e ainda tem fazer na nossa vida. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Poder comer do pão e beber do cálice em nome de Jesus. Fique em oração, sente no seu lugar, fique de joelhos. Adore o Senhor nesse momento. Comece a glorificar essa palavra do Senhor. Amém.